Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fofoca Científica, o quadro do GeoToGo, em que a gente vai trazer sempre uma nova atualização do meio médico, acadêmico, científico, porque fofoca boa mesmo é fofoca compartilhada, né? E para quem não me conhece, eu sou a Alice Albuquerque, sou médica formada pela Universidade de Fortaleza e ginecologista e obstetra formada pela Unicamp, e trouxe minha amiga Carol. Carol, conta quem que é você. Olá, para quem não me conhece, eu sou a Carolina, sou formada em medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP, e ginecologista obstetra pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, como a Alice. Sim, e hoje a gente vai conversar sobre um artigo que, assim, sinceramente, utilidade pública, viu? Sobre o tratamento do parceiro para prevenir a recorrência de vaginose bacteriana. É um artigo que foi publicado no New England em março desse ano e que, assim, eu achei babadeira. Amiga, você quer começar? Senta que lá vem ciência. É, eu acho que para começar, né, eu acho que a gente tem que falar que a gente, né, a vaginose bacteriana nunca foi tratada como uma doença sexualmente transmissível, né? A não ser quando é tricomoníase. Então, a gente, a princípio, né, não tratava o parceiro para vaginose bacteriana. Então, o estudo, né, a ideia do estudo veio porque vaginose bacteriana tem muita recorrência. Então, a taxa de recorrência em 3 meses é de 50%. Então, por exemplo, tenho vaginose bacteriana hoje, a chance de eu ter de novo em 3 meses é de 50%. E por que que será que isso acontece? Essa Só hipótese, né? um adendo antes de a gente ir para as hipóteses, que por que eu achei que foi de utilidade pública esse estudo, né? A gente tem uma taxa de prevalência de vaginose bacteriana, ele traz inclusive isso na introdução, de 30%, e é uma doença mais comum em mulheres que têm parceiros fixos. Eu não sabia dessa informação até ler no estudo. Então, quando mulheres com parceiros fixos têm mais propensão a ter vaginose bacteriana, e quando elas têm vaginose bacteriana, elas têm uma taxa de recorrência de aproximadamente 50%. E isso que a Carol falou de não ser lida como uma doença transmitida sexualmente, eu achei incrível. Inclusive, tipo, tem uma frase que ele coloca no estudo que eu achei que para mim foi a mais impactante, que é assim: estudos anteriores eram metodologicamente fracos e erroneamente nos levaram ao entendimento de que a vaginose bacteriana não tem um comportamento sexualmente transmissível. Então, eu acho que muda muito o paradigma, porque a gente passa a pensar nela como uma doença sexualmente transmissível, mas associada a pessoas que têm parceria fixa, parceria única, relação monogâmica. Então, tipo, tira todo aquele estigma das infecções sexualmente transmissíveis. Eu achei para mim isso sensacional. Mas vai, amiga, continua. Não é, eu acho que é importante, tudo isso que você falou mesmo. Criar também esse estereótipo, né, de que pessoas que têm corrimentos vaginais são pessoas que têm múltiplos parceiros, né? Claro Sim. que isso claro que a gente não está também falando que isso não tem nada a ver, mas que nesse caso em específico, mulheres monogâmicas é que têm mais chance de ter recorrência em vaginose bacteriana, né? Realmente é Sim. uma quebra de estigma mesmo, né? Só para a gente refletir um pouco de como a gente acaba julgando as pacientes pelo comportamento sexual. Não, e traz à tona toda aquela questão de que, mesmo no relacionamento monogâmico prolongado, a gente tem que lembrar de orientar preservativo, né? E não é mais daquela ideia que talvez se tinha antes, de tipo, eu tenho que orientar preservativo, porque todo homem pode trair o tempo todo. Não, na verdade, a gente tem uma das doenças mais prevalentes, talvez no nosso consultório no dia a dia, e que agora sim estamos entendendo que tem um comportamento sexualmente relacionado, né? Enfim. Sim. E aí, então, a importância, né? A gente sempre, né, começa o estudo pela introdução, porque qual é que é a relevância desse estudo, né? De você gastar um dinheiro com isso para fazer um estudo multicêntrico, bem conduzido como esse. É a relevância, como a Alice falou, né? Muitas mulheres são acometidas por vaginose e ainda mais essa recorrência, né? Então, já tinha sido aventada a possibilidade de tratar ou não o parceiro e como é importante fazer estudos bem conduzidos, né? Porque esses outros estudos eram pequenos, os parceiros eram tratados em dose única, então era tratado uma única vez e apenas por via oral.
E por isso que não mostrou relevância, né? Que não reduziu recorrência nesses outros estudos. E já dando um spoiler nesse, né? Por isso que a gente está falando que nesse estudo mudou, né? Então, só a importância de conduzir um estudo, a hipótese diagnóstica bem feita, e que às vezes é isso mesmo, a gente acha que tratar uma vez só adianta, e daí a gente vai ver que na verdade não adianta, e assim a ciência vai evoluindo mesmo. Sim, e eu acho que é importante a gente relembrar também, agora que a gente está começando do começo, como que a gente dá o diagnóstico de vaginose bacteriana, porque, inclusive, isso é muito bem descrito na metodologia do estudo e faz parte do nosso entendimento de por que esse estudo é, de fato, mais forte do que os outros que tiveram até então. Então, a gente vai... Existem 2 caminhos, basicamente, para a gente diagnosticar vaginose bacteriana. Um critério clínico, que são os critérios de Amsel, e o critério microbiológico, que já são os scores de Nugent. Então, quando a gente vai para os critérios clínicos, a gente tem 4 critérios principais. A partir de 3 critérios, você já dá o diagnóstico de vaginose bacteriana sem necessariamente algum exame complementar. Então, você tem um corrimento vaginal fino e homogêneo, que é um critério que a gente sabe que é duvidoso no dia a dia, mas se ele vem para somar com outros, a gente pode fechar o diagnóstico. O pH vaginal, que precisa ser aferido com a fita de pH de alta precisão, que basicamente são as fitas que a gente vê no mercado. Você tem que umedecer a tira completamente e evitar o contato com o muco cervical. Então, você quer um contato apenas com a secreção, sem o muco da parede vaginal, né? E o terceiro critério é o teste de Whiff. E lembrar que teste de Whiff precisa necessariamente você jogar o KOH na amostra. Não é só o odor que você sente, tipo, no espéculo ou no suave. Você precisa necessariamente fazer uso do KOH para poder considerar o teste de aminas positivo, também o teste de Whiff. E se você fizer o exame do conteúdo a fresco vaginal, você vai ter a presença de Clue cells. Quando a gente vai para os scores de Nugent, a gente tem um critério mais microbiológico em que a gente está analisando o tipo de flora vaginal. Então, a gente tem, de acordo com a presença de lactobacilos ou de outros micro-organismos, uma flora vaginal do tipo 1, que é quando a gente tem uma microbiota vaginal normal, com predomínio de lactobacilos, ou seja, bacilos gram-positivos, ou seja, tubinhos roxos, tá? Para ser bem claro. Uma flora vaginal do tipo 2 é a flora intermediária, em que a gente vai ter um pouco uma transição, um desequilíbrio, uma mistura de tudo, né? É aquela flora que você não consegue realmente bater o martelo de que é uma flora patológica. Você pode ter tanto bacilos quanto cocobacilos, gram-positivos, gram-negativos, é uma flora misturada. Ela tem, sim, maior chance de vaginose bacteriana. E quando a gente tem os scores de Nugent maior do que 7, então entre 7 a 10 pontos, a gente tem uma flora vaginal do tipo 3, que daí a gente já passa a ter bacilos que pode ser tanto gram-positivo quanto gram-negativo, mas de aspecto curvo, que daí a gente fala do mobiluncus associado, e eu posso ter visualmente a presença de Clue cells. Então, são 2 critérios que a gente tem para diagnóstico e que vão fazer parte da metodologia desse estudo. E aí, esse estudo, ele levou, né, para fazer o diagnóstico de vaginose bacteriana, esses 2, né, tinha que ter os 2 critérios. Ou então, ou a AMSEL 3 dos 4, que a Alice falou, e a alteração, a microscopia, né, com score de Nugent acima de 4, que é o duvidoso, né, 4 e 6 duvidoso, 7 vaginose bacteriana, se fosse uma análise sozinha. Mas nesse estudo considerou as 2 coisas. O que vem muito em voga de agora, né? Que a gente erra muito só fazendo análise de exame físico, né? Para saber se é vaginose bacteriana ou não. Então, o estudo, ele traz, então, uma metodologia de diagnóstico também muito boa. Sim. Que é tanto os critérios clínicos quanto os critérios microscópicos. E eu acho que a gente pode falar um pouco da metodologia, então. Sim, acho que sim. Então, né, esse estudo, ele foi conduzido na Austrália. Foi um estudo multicêntrico da Austrália e ele foi conduzido em ambulatórios de planejamento familiar e ambulatórios de saúde sexual. O nome das autoras, só e que eu amei, eu não conheço, né? Mas que é Bradshaw, você viu? Muito não tinha visto. Amiga, muito Carrie Bradshaw, muito, eu amei. Mas então,
ele foi um estudo conduzido na Austrália e ele não foi, ele foi randomizado, né, multicêntrico, mas não foi possível fazer duplo cego. Por exemplo, a gente podia ter dado, né, eles podiam ter dado um creme, né, um placebo, Usar um mas placebo, eles né? não queriam, mas eles não queriam que tivesse nenhum creme peniano que podia alterar a flora, mesmo sendo um creme sem conter antibiótico. Então eles Eu achei optaram por não. sensacional isso, porque a gente não para pensar que existe a flora bacteriana do pênis e que qualquer contato, ainda que seja um placebo, né, vai estar mudando aquela microbiota. Eu achei que eles foram bem Sim, e daí inteligentes, eles na falaram, verdade, não, com isso. Tipo, isso é um fator é confundidor melhor daí, né? não cegar o estudo do que ter esse fator confundidor, né? Total, não achei bom também. E Sim, aí, o estudo aconteceu de 2019 a 2023. Então, pegou um pouco da pandemia, né, o estudo. E a sim. ideia foi randomizado 1 para 1. E aí, para randomizar, né, e estratificar esses grupos e não ter mais fatores confundidores em um grupo do que no outro, e para ficar um grupo, né, homogêneo de um braço do estudo para o outro braço do estudo, eles deixaram o mesmo número de pacientes circuncisados, né, parceiros circuncisados de um lado e do outro, porque sabe-se que homens, né, não circuncisados, eles têm mais chance, né, de ter, acumular a bactéria ali, e as parceiras terem mais chance de ter vaginose bacteriana. Então, foi randomizado certinho desse jeito, e o uso de DIU. Então, tem números parecidos, né, de mulheres em uso de DIU de um braço do estudo e no outro braço do estudo. Apesar de ser uma coisa polêmica, tem alguns estudos pequenos que falam, né, que DIU aumenta a chance de ter vaginose. Então, para isso não Então, ser um fator. Você viu isso, é né? polêmica. Não, pois é, que aí polêmica das brabas, né? Porque assim, a gente morre de dizer no consultório que DIU não aumenta a chance de infecção, mas a gente sabe que o DIU não deixa de ser um corpo estranho. Uma reação inflamatória é normal que cause, que de fato aumente o muco, de aspecto fisiológico, mas assim, é difícil de argumentar na prática com a paciente, quando você vê aquela paciente com vaginose recorrente, de que o DIU dela não tem nenhuma influência. Tem estudos muito relevantes mostrando que o DIU vai aumentar a chance de vaginose, mas talvez não condiza muito com a vida real, né? E eu achei interessante que eles assumiram que pode ser um fator confundidor e que talvez no futuro se estude melhor sobre o DIU, e daí isso não vai invalidar o estudo deles, porque eles já assumiram esse pressuposto, né? E daí Enfim. eles randomizaram, né? Então tem números próximos de usuárias de DIU no grupo controle e no grupo que tratou. Então isso foi Uhum. importante também, né? Enfim, é um estudo bem conduzido mesmo, né? E aí foi dividido, né? Então, qual era o grupo controle? O grupo que só ia tratar a parceira, né? Que usou o tratamento clássico, né? Ou metronidazol via oral, ou metronidazol creme vaginal, ou clindamicina 2% creme vaginal também. Uso durante Lembrando 7 que dias. o metronidazol oral foi considerado 7 dias, a clinda vaginal por 7 dias, mas o metrovaginal foi por 5 dias. Os Ah, é três verdade. considerados como terapia de primeira linha. Então, até foi uma coisa que eu fiquei pensando para a prática. É bem mais tranquilo, né? 5 dias de creme vaginal do que 7. Então, a gente pode já fazer essa adaptação. Sim. Enfim, e daí o grupo controle. Esse é o grupo controle, né? Esse Que é é o o grupo que a gente já controle, não faz, tratou o né? parceiro. Daí, no grupo, né, o teste, né, foi tratar a parceira e o parceiro. Daí, diferente de todos os outros estudos, como a gente comentou, o parceiro tratou metronidazol via oral durante 7 dias e clindamicina Tópica. tópica, né, peniana. E aí, quem inclusive tinha prepúcio, né, não era circuncisado, foi orientado a passar ali também, né, em volta e dentro. Por que isso? Porque a vaginose, né, a flora da vaginose bacteriana, o que esse estudo mostrou para a gente, né, e também de cultura, que além de estar na uretra masculina, que trataria com via oral, ele também está ali, né, no pênis mesmo. Por isso que tem que ser tópico. Porque Uhum. existe, então, essas bactérias, né, Gardnerella, mobiluncos, tanto no pênis quanto na uretra. Então, precisa tratar as duas coisas no homem, diferente da mulher, né?
Que na mulher a gente sabe que ou via oral ou creme. No homem, não, para evitar a recorrência na mulher, certo? Então, acho que foi isso que Até o estudo foi mostrou. isso. E até para fazer nível sérico, nível, tipo, o metronidazol via oral não faz nível sérico suficiente para atingir o terço distal do pênis. E aí tem que fazer tópico também por conta disso. Porque o via vaginal a gente consegue nível sérico. O via oral a gente consegue nível sérico na vagina e o via vaginal, tipo, trata local, entendeu? Eu achei legal isso. Perfeito. Ideia. E aí o desfecho principal avaliado foi a recorrência, né? Eles avaliaram como desfecho principal a recorrência em 12 semanas e como desfecho secundário a recorrência em outros intervalos de tempo, né? As pacientes eram avaliadas de maneira intercalada entre consulta presencial e a autoavaliação domiciliar. A primeira vez que elas eram vistas eram no D8 do tratamento, então logo no primeiro dia após o fim da medicação. Depois, na quarta semana, elas eram avaliadas à distância, né, em casa. Oitava semana presencialmente e 12ª semana à distância. Dados, eu acho que não, acho que você já falou como é que foi o segmento, né? E esse segmento era sempre do mesmo jeito do critério do diagnóstico, né? Então, eram incluídas no estudo as mulheres que tinham vaginose bacteriana, tanto pelo critério clínico e microscópico, e a mesma coisa era feita no segmento, critério clínico e microscópico. Mesmo que a mulher estivesse assintomática, era colhido uma lâmina, em casa ela fazia uma autocoleta, ou se ela tivesse lá presencial, a gente mesmo colhia e fazia a microscopia. Então, foi feito os dois, né? Tinha que preencher os dois critérios. Tá, então vamos para os resultados. Então, né, o desfecho primário, né, que era o objetivo de avaliar, era a recorrência de vaginose bacteriana em 12 semanas. E o que mostrou para gente que a taxa de recorrência no grupo controle, ou seja, as mulheres que não trataram um parceiro, foi de 63%. Então, 63% das pacientes, depois de 12 semanas, tiveram de novo vaginose, né, bacteriana em 12 semanas. Agora, no grupo, né, do tratamento do parceiro, foram 35%. Então, de 63 para 35, mostrando pra gente que vale a pena tratar o parceiro. Daí a gente vai falar depois na conclusão quando é que a gente vai ter que tratar o parceiro, né? Porque não é assim, eu tenho vaginose bacteriana, eu tive uma primeira vez, vai ter que tratar meu parceiro. Calma que a gente já vai chegar na prática clínica, né? Esse é o estudo, depois a gente vai trazer isso para nossa realidade. E aí, qual foi a taxa de recorrência no grupo controle? Ou seja, que não tratou o parceiro. 1,6 por pessoa ano. E a taxa de recorrência no grupo que tratou o parceiro, 4,2. 1,6 no grupo que tratou o parceiro e 4,2 no grupo controle que não tratou o parceiro. Então, teve uma redução absoluta de risco, né, que é um menos o outro, a parte estatística agora, de 2,6. Então, reduziu em 2,6 a recorrência por pessoa ano. Então, Isso, então tratar o significa parceiro que tratar mostrou... o parceiro diminui em quase 3 vezes a chance de você ter uma recorrência dentro de um ano, né? É Sim. isso? Tá. Falando de forma estatística para leigo, né? Sim. Sim. E aí, ele também traz, né, o tempo médio de recorrência. Então, demora, né, para recorrer, essas mulheres que recorreram, 73, né, em média, 9 dias no grupo que tratou o parceiro e 54,5 dias no grupo controle. Ou seja, diminuiu a recorrência e quando recorre, demora mais para recorrer se trata o parceiro. Que é Tudo isso, né, aquela com velha intervalo fala de que a gente trouxe confiança. até no Implanet, né? Quando a gente falou do estudo Implanet, a gente falou de dias livres de sangramento. Aqui a gente fala de dias livres de corrimento, né? Então, De quando recorre, corrimento, ela tem um intervalo maior. Ou seja, tudo isso, né? A gente sabe que as mulheres sofrem muito, né, com corrimento de repetição, né, de recorrência. Então, e às vezes é isso que a Alice falou, né? Às vezes a gente tenta tudo e daí tira o DIU porque a paciente está desesperada, é a última medida. Às vezes a gente vai deixando de ter opções.
Então, aí tá mais uma opção, principalmente as pacientes que têm muita vaginose, né? Não mais uma opção com científica, né? Com dados científicos e não voz da nossa cabeça. Sim. Para essas mulheres que sofrem mesmo, né? Com vaginose Nossa, bacteriana, é muito comum, né? quem já acompanhou uma paciente com vaginose de repetição, você se questiona de todos os seus conhecimentos, às vezes, né? Ainda mais se você não tem acesso a fazer sua própria microscopia, como eu acho que é a realidade da maioria das pessoas, né? Você até consegue pedir um exame de bacterioscopia, de cultura, que é feito em outro local, mas você não tem certeza de como que essa amostra está sendo analisada, né? Doutora Rose ficaria muito decepcionada se saber que a gente manda os exames para outras pessoas analisarem, né? Beijo, prof. E o Mas, tempo, né? Às vezes. mas é muito difícil na vida real. Não, adoro que agora eu mando Ah, beijo para as pessoas, né? Tipo, beijo, galera. É, fica muito difícil quando você está começando um consultório, na vida real, você, tipo, ter acesso ao sua própria análise microscópica. Sem falar que não são todas as pessoas que têm essa capacitação durante a residência, né? E daí, nossa, é desesperador. Você tenta todas as opções, aquela paciente não aguenta mais, sente que você não está prestando atenção na queixa dela. E aí, assim, eu fiquei animada com essa possibilidade. assim, é claro, é só que a gente está falando muito isso de microscopia, critério clínico, né? É porque a gente erra só com a clínica em 60% das vezes o tipo de microbiota que aquela paciente tem. Então, o Uhum, estudo traz isso, né? Que ele foi análise de microscópica também, ou seja, é vaginose bacteriana, não era candidíase, não era flora mista, não uhum. era vaginite, enfim, era vaginose bacteriana. E o quão é importante a análise microscópica, né? Eu acho que isso está muito bem estabelecido. Mas é difícil mesmo, né? Você vai mandar, quanto tempo vai demorar para analisar, né? E daí a paciente Uhum, vai ficar sem tratamento até vir o resultado. Então, é exato. complexo. Essa parte é um outro braço, né? Dessa discussão de vaginose bacteriana. Eu acho que a gente pode falar agora, né, que a gente já falou do estudo, como é que a gente vai trazer, né, isso para nossa prática, né? O que fazer agora que a gente Uhum. sabe desse perfil, né? Que talvez a vaginose bacteriana, eles até trazem isso, né? Não fala que é uma IST, mas talvez que tenha um perfil de uma IST, né? Isso é muito louco. Exato, ela se comporta como uma doença que está relacionada ao sexo. É uma É doença que isso. tem um componente da relação sexual, mas não necessariamente é sexualmente transmissível. Porque provavelmente, tanto a microbiota peniana quanto a microbiota vaginal já tem, né, a bactéria que causa a vaginose bacteriana e já tem essa propensão. Só que o desbalanço que faz com que isso aconteça, né? Não A necessariamente desbiose. sentido, né, de um para o outro. Às vezes ambos já têm. E é por isso que é tão comum em pacientes que têm parceria sexual fixa, porque meio que fica uma retrocontaminação constante. Todo mundo tem e fica espalhando de um para o outro, entendeu? Sim. E aí, a orientação, né? Qual que é a orientação que agora é isso, né? Surge o estudo e a gente tem que trazer o estudo para a prática clínica. A orientação é tratar o parceiro em vaginoses bacterianas de recorrência, então em mulheres que tenham recorrência. Não assim, eu tratei uma vez só, não é que você vai ter que tratar o parceiro na primeira vez, mas na recorrência agora está indicado sim tratar a parceria. E aí é em relacionamentos monogâmicos, né? Então, em mulheres que têm parcerias monogâmicas. Sim. Porque o E estudo é lembrar isso, né? e que não adianta O fazer o tratamento estudo. pela metade, né? Então, não adianta o parceiro tomar só o metronidazol via oral, que é mais fácil. O estudo foi feito com metronidazol via oral e clindamicina tópica. O que eu acho? Que futuramente vai ser feito um novo estudo comparando a superioridade do tratamento duplo com o tratamento individual. Então, a gente já sabe agora que tratar o parceiro melhora, mas será que a gente precisa tratar o parceiro com via oral e via tópica? Acho que esse é o próximo passo. Mas no momento que a gente tem de informação é terapia dupla para o parceiro por 7 dias. Então, também não adianta tratar pela metade, porque se melhorar vai ter sido sorte. Tipo, não vai ser Sim. de fato, né? Então, tratar o parceiro em relacionamentos monogâmicos e que a mulher tenha recorrência de vaginose bacteriana. E, reforçando o que a Alice falou, com metronidazol via oral por 7 dias e clindamicina tópica. O estudo mostrou, né, homem não sabe disso, mas a mulher sabe, né, que metronidazol é ruim mesmo de tomar via oral, né? É ruim.
da náusea, daí eles trazem isso, né? Que 30% ou 35% dos parceiros trouxeram em relação ao medicamento via oral, né? Náusea, desconforto gástrico, dor de cabeça. Então, realmente, o metronidazol, os efeitos colaterais são esses. E o tópico foi pouquíssimo. Parece que um paciente só teve uma reação, como se fosse uma dermatite. Então, tópico seria melhor no sentido da aderência, né? O estudo também traz isso, que os parceiros que tiveram mais aderência, porque isso era questionado, a mulher teve menos recorrência. Então... lembrando que a orientação para praticar clínica é abstinência sexual, né? Então, quando nos 7 dias que estiver tratando, não ter relação sexual. No estudo, eles falavam abstinência ou uso de preservativo muito corretamente. Que foram excluídos, né? Pacientes com HIV, né? Foram excluídos. Pacientes que tinham alergia a metronidazol, clindamicina, tudo excluído. Então, foram pacientes imunocompetentes, né? Que foram incluídos no estudo. Tanto a parceria masculina quanto a feminina. Gente, eu acho que é isso. Eu tô curiosa, quais são esses recados finais aí? Não, acho que é isso, né? Eu acho que a gente tem que falar mais alguma coisa. Acho que ficou claro, né? Acho que sim, amiga. Gente, muito obrigada por quem ouviu ou assistiu a gente até aqui. Em breve a gente vai voltar com mais uma nova fofoca científica. Se vocês tiverem sugestões, eu estou abrindo uma caixinha semanalmente no perfil do Geo2Go. E eu estou gostando muito de vocês interagindo, está sendo bem divertido. Aceito todas as sugestões possíveis para a fofoca científica. A partir de agora, a ideia é que o quadro fique quinzenal, tá bom? E é isso. A gente vê vocês na próxima. Beijo. Beijo.